Eu quero que vocês abram a Escritura Sagrada num salmo muito conhecido supostamente de vocês. Mas eu não quero que vocês leiam. Eu quero que vocês falem decor comigo. Decor comigo. Eu aprendi na ARA, da edição Revista e Atualizada. Vamos falar juntos? Vamos lá. Celebrai apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Uma das primeiras passagens da Escritura que costumávamos memorizar no tempo quando ainda era menino. Nós em casa memorizamos muitos textos até quando estava para morrer, de mãos dadas com a minha mãe ainda, nós recitamos muitos textos da Escritura juntos, de memória. E ainda hoje, quando eu leio o Salmo 100, eu me recordo dos doces dias da minha infância, nos cultos domésticos que mais habitualmente mamãe fazia, porque era ela que gastava tempo conosco. E naquela época eu gostava de cantar com os coral da igreja, os que são mais usados aqui vão se lembrar. Celebrai com júbilo ao Senhor, lembra? Celebrai ao Senhor louvai, toda a terra. E nós cantávamos isto. E como é bom, a gente tem saudade de tempos gostosos assim. Se você não teve, você não sabe que se perdeu. E eu quero falar nesta noite, eu expor o salmo todo, espero não demorar demasiadamente. Eu quero mostrar algumas coisas. Primeiro, eu quero mostrar os modos de manifestação de ação de graças. O texto no verso 1 e 2 fala assim, juntos: celebrai servi Se vocês atravessarem os Salmos, vocês vão descobrir que muitas vezes a noção de ação de graças está presente. Até parece que é um problema que nós temos, e é mesmo. Nós temos o péssimo hábito de esquecer os nossos benfeitores e as benfeitorias deles. Sempre precisamos ser lembrados da gratidão. Uma das primeiras coisas que nós dizemos aos nossos filhos quando eles ganham algum presente, Reverendo Felipe, o que é que nós dizemos para eles? Agradeça. Diga obrigado. Você precisa ensinar as coisas certas, você precisa ensinar a errada, eles sabem de cor e salteado. Mas as coisas santas, justas e boas devem ser ensinadas. E nós precisamos ensinar desde pequeno os nossos meninos e meninas. Porque muitos há em nosso meio que são ingratos. Só você ir num restaurante, num dia com sua família, e você abaixa a cabeça para ameaçar uma oração, e você olha de lado para ver se ninguém está olhando
você fazer oração, e quando você olha enquanto alguém está orando, todo o restaurante está comendo e nem sabe que alguém deu para eles. A ingratidão é tão grande que eles não creem, que os ímpios não creem que a comida vem de Deus. Estão acostumados, eles estão a ter isto todo santo dia. E nós não podemos permitir que os nossos pequenos adquiram esse mau hábito da ingratidão. Então, há algumas maneiras da gratidão ser feita aqui. Antes de eu dar exemplos do que eu vou falar, eu quero mostrar que a manifestação de ação de graças deve ter sempre uma forma cultica. Querem ver? Observe as várias expressões deste salmo que apontam para uma manifestação cultica de agradecimento. O culto é o momento de expressão mais significativo na ação de graça dos crentes. Nós podemos agradecer pessoalmente como indivíduos, mas nós temos que aprender também a agradecer como uma comunidade cristã, como assembleia solene. Veja só as expressões, e vou falar sobre cada uma delas. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante do Senhor com cântico. Entrai em suas portas com ações de graça. Entrai nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Tudo tem a ver com culto aqui. Tudo tem a ver com a celebração do nome do Senhor quando lhe prestamos adoração. Segunda coisa, a manifestação de ação de graças deve ser feita com alegria. Cada vez que se aparecer aqui domingo de manhã ou domingo à noite, não venha com cara de tacho. Não venha cabisbaixo, não venha frustrado, não venha, a menos que esteja disposto a mudar de atitude. Nós temos que entrar num lugar deste com alegria na alma, com o coração cheio de gozo, porque o Deus Jeová, você fala Jeová ou fala Yahvé? Yahvé. A ideia de alegria é júbilo, é uma manifestação de felicidade na presença do Senhor. Não estamos acostumados com a ideia de realeza, porque a realeza está quase extinta no nosso mundo ocidental, onde tem a democracia, que às vezes é do demo. Não entenderam? Que demo é povo, mas às vezes é outra coisa. E nós não estamos acostumados a ver Deus como alguém que tem realeza absoluta. Quando um cantor entra no palco, eu acho que por esses dias vem aquela americana, como é que é o nome dela? Taylor Swift. E a hora que ela entrar no estádio, é do Palmeiras? A hora que ela entrar no estádio vai ser uma ovação total. Todo mundo levantando a mão, todo mundo cantando. E como você pensa que nós devemos reagir ao entrar na presença do soberano de todo o universo? Taylor Swift é uma cantorazinha até bonita, né? Os rapazes acham, e eu sou velho, acho também. E nós exultamos diante dos artistas, mas eu não sei se diante do... O senhor está presente aqui, colega? Absolutamente. E nós nos apresentamos diante dele tão timidamente, tão sem expressão de alegria, de gozo. E quando você entra para o culto divino, você não está na presença de um ator, você não está na presença de autoridade humana qualquer, você está na presença do Senhor de toda a terra. Então manifeste alegria. E a alegria não precisa ser manifesta em coisas hilariantes.
Você tem o coração alegre, você ora alegre, você canta alegre, você participa de tudo com alegria na alma, tá? E o texto fala, servir ao Senhor com alegria. Reverendo Daniel, o pastor de vocês, ele é bom em hebraico. A ideia de servir aí é a ideia de adorar. Nós temos nas traduções bíblicas nossas uma espécie de anglicismo. Daniel, vem cá um pouquinho. Diga para eles em inglês, cadê o seu microfone? O que você faz domingo de manhã? O que você diz para a igreja? Quem serve ao Senhor aqui? Levanta a mão. O senhor, por acaso, precisa de alguma coisa que você possa dar para ele? Ué, por que você serve? Isso é um anglicismo, porque em inglês, como é que é? Cultuar. Como é que é em inglês cultuar? Service. Service, vem de serviço. Para nós, serviço é ir para a fábrica. Em inglês não é. Em inglês é adorar. E nós pegamos, traduzimos e complicamos a situação. Então, quando eu falo o texto, obrigado. Quando eu falo o texto, servir ao Senhor é adorar o Senhor. Eu e minha casa adoraremos ao Senhor. Tá? Então, servir ao Senhor com alegria. Alguém definiu, era moço ainda seminarista, quando um colega meu de seminário, cantávamos junto num conjunto, e definiu alegria como sendo alguma coisa igual a uma bandeira que é colocada tremulando em cima do mastro, dizendo que o rei está em casa. Mais do que ninguém neste mundo nós podemos estar alegres, porque a bandeira deve estar tremulando, dizendo que o rei está em casa. Isso é uma definição simples, mas significativa de alegria. E aqueles de nós que temos um rei dentro da casa dele, devemos servir ao Senhor, isto é, devemos ter manifestação cultica alegremente. Mas a gente que é pastor, vê o pessoal de frente assim, a gente costuma às vezes ver pessoas que estão no lugar de culto, com o espírito abatido, chateados, tristes. Não há gozo nas coisas que nós fazemos num lugar como este. A nossa adoração às vezes é melancólica. E o culto que nós precisamos prestar a Deus é com interioridade de alma. Mas alegre por quem Deus é e pelo que Ele faz. Quando nos lembramos de quem Ele é e do que Ele faz, então a nossa alma se enche de júbilo. Quando você chegar num lugar de culto como esse, não precisa ser no aniversário, qualquer hora, qualquer dia da semana, lembre-se de quem Deus é. Vamos tratar disso daqui a pouquinho. E lembre-se do que Ele faz. Aí você começa a perder as melancolias de sua alma, a perder as frustrações de sua alma, as tristezas que invadem a sua alma. Não venha com elas aqui, ao menos não saia daqui com elas. Os anjos eleitos cantam, os outros seres celestiais cantam, mas somente nós, os seres humanos remidos, temos razões de sobejo para o cântico cheio de alegria, porque em nós houve redenção, enquanto não houve redenção para anjos, enquanto outros seres celestiais não conhecem essa experiência, nós conhecemos. Eu não sei se você conhece. Às vezes parece que na igreja a gente que não conhece essa experiência redentora
e não tem alegria na alma. E a música cantada é a forma através da qual nós expressamos nossa alegria. Os cânticos não servem para criar alegria. Tem um ditado popular, Reverendo Felipe: quem canta, mentira. Você não deve cantar para espantar os seus males, mas deve cantar porque os seus males são espantados. Você deve cantar porque alguma coisa aconteceu na sua alma. A música em si mesmo não dá nada. Se fosse assim, vocês seriam os caras mais alegres do mundo. Vocês vivem cantando, tocando, etc. Quem canta seus males espanta, é um ditado popular, mas não é palavra de Deus, não é verdade de Deus. Se você canta, é porque você tem alguma coisa dentro de você que impulsiona você a render graças ao Senhor, louvores ao seu nome alegremente. Terceira coisa, a manifestação da ação de graças deve ser expressa com cânticos. Olha só, apresentai-vos diante dele aqui é Jeová ou Yahvé, ou Yahweh. Apresentai-vos diante dele com cântico. Não há como ficar em silêncio diante da presença majestosa de Deus. Eu tenho escrito muita coisa sobre o destino final dos homens, que não é o céu, que é a nova terra, e nós todos vamos juntos estar diante do Cordeiro ao lado do trono, e diante daquele que está sentado no trono, nós estaremos com palmas nas mãos, em pé diante do trono, e eu acho que não vai ter silêncio. Isso quer dizer que vai ter muita mulher. Não vai ter silêncio. Nós vamos prorromper em cânticos diante da majestade do Senhor. Nós vamos nos eclodir em expressões de júbilo. Desde o início da história cristã, vemos cânticos sendo entoados alegremente. E isso se dará em todas as épocas, tanto no céu como na nova terra. Lá vocês vão ver o que significa cantar. Lá você vai ver anjos tocando harpas, tocando aqueles instrumentos de sopro, eu esqueci o nome, trombetas. Não vai ver coisa linda. Você não vai conseguir ficar parado diante da presença do Senhor. Apresentai-vos diante do Senhor com cânticos. E a música cantada é a forma pela qual nós apresentamos a nossa alegria diante dele. Os cânticos, como eu disse, não servem para causar alegria, mas eles devem ser expressão da nossa alegria interior. Entretanto, você já percebeu que várias pessoas na congregação não cantam durante o culto. Eu estava olhando aqui de ladinho aqui, enquanto vocês cantavam aí, tem uma turminha que parece que é mudinho. Não canta mesmo. Vem e não participa da adoração cultica. Isso acontece em todo lugar. É como se ele viesse assistir um espetáculo e fica vendo os atores cantarem aqui e eles não cantam. Em parte é porque eles não conhecem ao Senhor. Em parte porque andam amargurados com o Senhor. Em parte porque são ingratos e em parte porque não tem nada para dizer para Ele. A música foi designada por Deus como uma resposta emocional nossa à atuação dele em nós. E a grande preocupação minha é que em muitas congregações e muitos crentes, ao invés de adorarem a Deus, vocês tomem cuidado com isso, vocês adoram a música. Quando você sai do culto, você fala assim: eu não gostei do culto, porque a música estava ruim. As coisas não podem ser assim. O gosto não é preferencialmente seu, o gosto é dele. E é importante que ele se agrada do que você canta, mas se agrada quando você canta dele o que é certo e quando você canta com expressão de alegria do seu coração pela redenção que ele está fazendo em você.
Então, o cântico deve vir do fato de estarmos na presença do Senhor. Eu queria me encontrar com você lá, na nova terra, diante do trono. Eu queria ver algum de vocês caladinho. Eu desafio. Não dá para segurar. Diante da presença do Todo-Poderoso, do Filho Todo-Poderoso, dos bilhões de anjos ao redor do trono, dos 24 tronos assentados sobre eles, 24 anciãos e toda aquela multidão, que isso aqui não significa nada perto daquilo que vamos ver, porque é uma multidão inumerável que ninguém podia contar. A música não é adoração. Ela é parte do protocolo estabelecido por Deus para a adoração, preparando o nosso coração para o encontro com Deus, onde Ele fala e nós escutamos. Frequentemente nos cultos modernos, crentes têm mudado e distorcido o cântico para celebrar a alegria humana. Não há alegria em Deus. Eles cantam para sentirem bem e não porque estão de bem com Deus. Eles cantam para agradarem-se a si mesmos, não a Deus. No entanto, isto não anula o fato de que temos que cantar alegremente ao Senhor. E o cântico deve vir do fato de estarmos todos na sua presença. É quando o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, estava cativo na Babilônia, eles não cantavam mais, porque eles estavam tristes. O profeta Ezequiel chorava à beira do rio, tendo saudade do tempo de liberdade. E eles não cantavam mais. Gente triste não canta. E o cântico deve ser expressão da nossa alma alegre, e você não é mais nem cativo pelo pecado. Você foi liberto pelo Senhor. Por essa razão, quando você chegar num lugar como este, vocês, como templo de Deus, devem cantar alegremente ao Senhor. Quarta coisa, a manifestação de ação de graças deve ser feita por toda a terra. O texto fala, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Todas as terras. Um pregador inglês que morreu em 1892, chamado Charles Haddon Spurgeon, ele disse que nunca o mundo estará em sua condição apropriada de adoração, até que haja vida naqueles que cantam. As nações todas são chamadas à adoração alegre do Senhor. E se nós vamos pensar nas nações hoje, a maioria delas é incrédula, a maioria delas é avessa a Deus. Eles adoram tantos deuses. É só você ir na Índia, só você ir no Japão, na China, você vai ver quantos milhares de deuses eles possuem, mas eles não adoram Yahvé. Mas o texto fala que todas as nações adorem ao Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Um dia você vai estar junto de milhões e milhões e milhões de pessoas, crentes de todas as gerações, crentes de todas as matizes, crentes de todos os lugares. Gente de toda tribo, povo, língua, nação. E nós vamos cantar juntos. Vamos cantar alegremente diante daquele que está sentado no trono e que você vai ver, porque a Bíblia diz que nós veremos a face do Senhor. Essa é história para outro dia. Nós vamos estar na presença do Senhor. Então toda a terra prestará um tributo cultico, alegre ao Senhor. Toda a terra reconhecerá a majestosa, gloriosa presença do Senhor e exultará nessa presença. Uma segunda grande verdade do texto
Veja a percepção daquele a quem agradecemos. Alguém lê em voz bem alta aí o verso 3. Vamos lá. Alguém que comeu feijão hoje, vamos lá. Qual? Verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Muito bem. Sabei que o Senhor é Deus. Ação de graças tem a ver com coisas que devemos saber que o salmista enumera. Não podemos apresentar diante dele um culto se nós não sabemos exatamente quem o cultuado é. O verbo sabei indica que devemos discernir ou reconhecer quem o adorado é. Todos nós estamos familiarizados com a frase do sábio grego lá do passado: conhece-te a ti mesmo. Mas aqui a ordenança é: conhece a Deus. Saibam quem Ele é, para que vocês saibam como proceder diante dEle. Nunca nos conheceremos a nós mesmos se não tivermos conhecimento de quem Ele é. Quem disse mais ou menos isso é o tio Calvino, aquele cara lá de Genebra. Saiba quem Deus é. A ignorância de quem Deus é inibe a manifestação de louvores alegres diante dEle. E é impossível ser agradecido pelas bênçãos se não conhecemos o doador. E a nossa adoração deve ser inteligente. Precisamos saber a quem nós adoramos e por que o adoramos. E a ação de graças tem a ver com os nossos relacionamentos com Jeová. Algumas verdades se deve conhecer. Primeiro, sabei que Jeová é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Jeová é Deus no sentido mais pleno e absoluto da palavra. Ele é único, Ele é singular, Ele é exclusivo dos cristãos. A nossa presente sociedade não reconhece a autoridade de Deus na vida deles, pois eles não prestam atenção às leis do Senhor. Eles estão preocupados com as coisas dos reinos deste mundo e não com as coisas do reino de Deus, porque para eles Jeová não é uma autoridade reconhecida. No entanto, a ordem é: sabei que o Senhor é Deus. A preocupação com a evolução, e vocês que estão estudando no colegial sabem, na faculdade sabem, com a ética situacional, com o liberalismo político, com as mais variadas filosofias que hoje estamos vendo crescer a cada dia. Você mostra, por muitas vezes, falta de percepção de quem Deus é. Se você quer evangelizar, e espero que esta igreja tenha o hábito de evangelizar, e eu aprendi lendo outro dia que se você quer evangelizar, você precisa aprender a contar aos outros o que são os atributos de Deus. Lá em Pedro fala que nós fomos chamados para que conheçamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você falar, eu não sei o que eu vou falar na evangelização, eu não sei o que dizer às pessoas, conte quem Deus é. Conte dos atributos dele. Fale das qualidades de Deus. Fale das coisas boas que Ele é e que Ele faz. Aí você está contando aos outros quem Deus é. Aí você está dando boa nova aos outros sobre quem Deus é. Então, conheça a teologia para evangelizar. Isto é, conheça os atributos de Deus para você contar ao mundo quem Ele é. Porque você precisa proclamar. Olha o que o texto de Pedro fala: proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a segunda coisa, temos que saber quem Deus é. E temos que ter a percepção de que o Senhor é o Criador. Foi Ele quem nos fez, diz o texto. Foi Ele quem nos fez.
A honra primeira que devemos dar a Deus é reconhecer que todas as coisas vieram à existência pela palavra do seu poder. E o culto alegre ao Senhor não pode deixar de reconhecer essa primeira grande qualidade de nosso Deus. Devemos cantar ao Senhor, porque Ele fez todas as coisas para si mesmo. Na verdade, Deus faz todas as coisas para a sua própria glória. Esta semana morreu um homem que eu amava muito, porque ele era meu aluninho de escola dominical. Um tal de Lourenço, como é o nome dele? Ah, vocês sabem. Ele foi meu aluninho, então eu estava vendo um videozinho dele, ele fala, Deus fez isso para a sua própria glória. Deus fez isso para a sua própria glória. Deus fez aquilo para a sua própria glória. E ele falava muito desta maneira. E nós temos que deleitar nas coisas que Deus faz para si mesmo, para que Ele a si mesmo se glorifique, para que Ele a si mesmo se dê a conhecer e aos homens quem Ele é e Ele se glorifique neles. Deus não precisa, para ser honesto, do seu reconhecimento. Ele não precisa dos seus louvores. Ele não precisa que você conheça a Ele. Ele é que dá o privilégio honroso de conhecê-lo. Mas Ele não precisa do seu reconhecimento. Ele é Deus e nada há que você possa acrescentar a Ele. Quando você o glorifica, você não acrescenta glória nenhuma a Ele. Quando você fala coisas boas deles, você não diz nada mais além do que está evidente na criação e na redenção. Devemos cantar ao Senhor porque Ele fez todas as coisas, isso aqui vocês não entendem, nem eu. Ele fez todas as coisas sem ter material pré-existente. Se você é um cientista, você pode criar uma coisa a partir de materiais que já existem, você pode combinar metais, você pode combinar uma porção de coisas para criar alguma coisa, mas não trazer à existência aquela coisa. Isso é tarefa exclusiva de Deus, é o único que pode fazer com que tudo venha a existir, ou tudo viesse a existir, sem que antes existisse. E é curioso que Deus chama todas as coisas à existência e elas atendem sem existirem. Elas respondem, presente, Senhor. E Ele cria tudo sem ter nada. Ele age imediatamente, ou seja, Ele cria sem o uso de meios. E outras coisas Ele cria usando meios. Seminarista, vocês três? Não? Vocês dois? Escuta, Deus criou você, eu vou botar vocês no fogo agora. Deus criou vocês mediatamente ou imediatamente? Quando eu falo imediatamente, é com o uso de meios. Quando eu falo que Deus criou imediatamente, é sem o uso de meios. Deus criou você imediatamente ou imediatamente? É duro, deixa isso, coitados. Deus criou você imediatamente quando está falando da sua natureza física. Porque Deus pegou um barro já existente, fez uma meleca, criou um boneco. Ele criou a sua natureza física imediatamente. Mas a sua natureza imaterial, Deus criou imediatamente e Deus só fez assim. Deus soprou vida em você. E Deus sempre atua imediatamente, maiormente e imediatamente. E nós devemos cantar ao Senhor, porque Ele nunca dependeu de ninguém para fazer o que faz. Nunca precisou de ninguém. Deus nunca pediu ajuda para ninguém, só pede ajuda quem é pequeno. Só pede ajuda quem é fraco, só pede ajuda quem é dependente de Deus, é independente. Ele não precisa de ninguém e de nada para fazer o que Ele decide fazer. Não existe cooperação, Deus não pediu ajuda de ninguém, cooperação de ninguém.
Ele cria as coisas para a sua própria glória. Ele cria as coisas imediatamente, e há muitas delas, um dia não vamos tratar só disto, e Deus cria imediatamente uma porção de coisas. A fim de rendermos graças a Deus, temos que reconhecer que somos feitura dele. A doutrina, você fez a universidade? Fez? Quando você fez a universidade, a doutrina que o pessoal atacava lá é a doutrina da santificação, não era? Não, senhora. Era a doutrina do perdão? Não, senhora. Era a doutrina... Que doutrina que vocês foram atacados na universidade? Na criação. Essa, no meu entendimento, essa é a doutrina mais importante que existe, porque qual é a finalidade última da redenção nossa? Qual é a finalidade última da redenção nossa? É chegar na nova criação. É começar tudo outra vez. E o inimigo de nossa alma vai sempre atacar a doutrina da criação até que ele vá para os quintos dos infernos. Isto é, até que ele vá para o lago de fogo. E a fim de nós rendermos graças a Deus, temos que reconhecer que somos todos nós feitura dele. A tristeza é que os homens amam a feitura e odeiam o feitor. Amam a criatura até e odeiam o Criador. Eles têm ânsia de conhecer a criação e eles têm alegria. Até os ímpios, quando vem a criação, eles se alegram, eles se entusiasmam, eles se encantam com a criação, mas eles não têm nenhum encantamento com o Criador da criação. Mas você não pode ser desse jeito. Pode ser algum. E é maravilhoso saber que o Criador está no controle de todas as coisas. Só os cristãos genuínos se curvam diante de Jeová. Só renderemos graças a Deus quando entendemos que Ele é o Criador e tem direito sobre nós todos. Terceira coisa, temos que ter a percepção de que o Senhor não é somente o Criador, Ele é o nosso possuidor. O que o texto fala aí? E dele somos. O fato de Deus ser o nosso Criador nos aponta para o fato de nós sermos propriedade dele. E é uma honra muito grande se pertencer a Deus. E nós pertencemos a Deus de duas maneiras, por criação e por redenção. Ele fez você e Ele redimiu você, ou está redimindo você. E nós pertencemos a Deus de maneira física e de maneira não física. Nós, os cristãos, somos propriedade exclusiva de Deus. Quem falou isso foi tio Paulo. Vós sois propriedade exclusiva de Deus. Quando nós perdemos alguém que nós amamos, estas palavras fazem muito sentido. E dele somos. Eu li de um grande cara da Reforma, porque eu estudei, fiz meu doutorado num seminário luterano, e lá um dos homens mais apreciados é chamado Felipe Melanchthon. Felipe Melanchthon perdeu um filho, e ele estava diante do filho morto, que pensava ele era sua propriedade. Os nossos filhos não são propriedade nossa, Deus nos empresta, para que desfrutemos deles por alguns anos. E às vezes eles nos ultrapassam e vão morrer bem mais velhos do que nós, mas às vezes Deus leva alguns dos nossos filhos. Porque primeiro, somos propriedade dele. E Ele recolhe quando você quiser. Você que já perdeu alguém, console-se nessa verdade. E dele nós somos. E os nossos filhos voltam para Ele. Temos que ter a percepção, vamos continuar, senão eu não termino nunca aqui, de que o Senhor é nosso pastor.
somos ovelhas do seu pastoreio. Está aí, acompanhe o meu raciocínio. O salmista reconhecia que Deus não somente nos criou, mas cuida de nós, vela por nossas almas. O Redentor de vocês uma vez disse isso para mim, altamente consolador: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelos ovelhas. Ele não está falando de ninguém mais senão dele mesmo. Que alegria saber que somos parte do rebanho de tão precioso pastor. O grande Criador do universo, e Jesus Cristo é o agente criador de Deus. Ele trouxe todas as coisas à existência, sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas Ele se preocupa com os seus irmãozinhos mais novos. Ele se preocupa com você. Nós todos somos rebanho do seu pastoreio. É verdade que hoje a nossa sociedade agropastoril é muito pequena. Ela só é grande em Goiás, em Mato Grosso. Aqui em São Paulo a gente só vê, não vê nada disso. Tem filha que não sabe nem quais são os bichos, não sabe quais são as árvores. Eles não sabem nada. Mas nós somos rebanho do grande pastor. Somos ovelhas do seu pasto. Ovelhas do seu rebanho. Veja as demonstrações de ação de graças. Alguém lê o verso 4, bem alto aí. Entrem por portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Isto. Este é um salmo que tem como contexto, como eu já disse no princípio, é o contexto cultico do Antigo Testamento, que naquela época era um culto que era praticado naquela tenda, como é que chama? No tabernáculo, depois de Davi, no templo construído pelo filho dele, o Salomão. O salmista aponta para as várias demonstrações de agradecimento. E perceba que há uma progressão nessas formas de adoração. Primeiro, a demonstração de ação de graças deve ser pública. O texto fala: entrai em suas portas com ações de graça. As portas aqui podiam ser as portas da cidade de Jerusalém, ou as portas do templo que ainda não havia sido construído. De qualquer forma, é uma adoração pública. Quando você entrava pelas portas de Jerusalém, vindo das mais variadas regiões de Israel, então você estava demonstrando publicamente que o Senhor é Deus. E a sua ação de graças deve ser pública. Entrar nas portas do templo, algumas décadas depois, era um sinal de que os crentes estavam assumindo externamente a sua fé. A nossa fé tem tudo a ver com a nossa vida pública. A religião não pode ser escanteada para lugares particulares. Temos que mostrar aos outros em quem cremos e a quem damos graças. Se você tem vergonha de publicamente demonstrar a sua fé, alguma coisa está muito errada com você. É que você se envergonha dele. É porque você não sabe quem ele é. E você não sabe quem você é em relação a ele. E quando você demonstra a sua gratidão a Deus publicamente, Deus é glorificado, porque as pessoas ficam sabendo qual é a fonte da alegria que você tem. Segunda coisa, a demonstração de ação de graças deve ser particular. E nos seus átrios com hinos de louvor. Se eu estiver errado, você amanhã me corrija. Os átrios são os lugares mais interiores do templo. São representativos da privacidade da nossa adoração, onde em geral as pessoas não nos veem. No nosso lugar secreto também devemos dar graças a Deus. Ali podemos ser bem mais específicos e pessoais no que dizemos a Deus. O lugar secreto onde você
entra para você orar, é um lugar em que você não tem espectadores, e então você ora com muito mais honestidade do que as suas adorações públicas. Nós, pastores, reverendo Felipe, às vezes tomamos o púlpito e falamos: ó Senhor, nós te damos graças, e nós até engrossamos a voz, nós falamos meio... e os outros vêm. E nós falamos bonito, e nós gostamos quando as pessoas ouvem a nós outros falarmos bonito perante Deus, mas há muita hipocrisia nossa nas nossas adorações públicas. É verdade isso. Eu já me peguei várias vezes pensando de mim mesmo como sendo alguém a quem Deus está apreciando pela maneira bonita como se dirige a Deus. Está errado isso. Quando você não tem espectador vendo você fazer o que você faz, você é muito mais sincero. Eu espero que você seja, tanto lá fora quanto aqui dentro, tanto no público como no privado, você seja um homem, uma mulher, cheio de adoração alegre, cheia de sinceridade. E eu vou terminando aqui. Veja os motivos de ação de graças. Verso 5, alguém leia. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Onde está esse alguém com voz tão alta assim? Ah, está ele. Esta é uma conclusão lógica do Salmo. O salmista nos dá as razões pelas quais nós devemos ser agradecidos. Deus é o centro do nosso agradecimento e os seus atributos são os motivos de nossa ação de graças. E o autor dos Salmos menciona 3 atributos que já são suficientes para que prorrompamos em ações de graças. Primeiro, o atributo da bondade. Damos graças a Deus pela sua bondade, porque Deus é bom. Só isso já seria suficiente para a nossa ação de graças. Somente aqueles que conhecem pessoalmente a bondade de Deus podem testificar que Ele é bondoso. Lembra? Se é que sabeis que Deus é bondoso. Eu lembro os mais velhos aqui, que estão usados como eu, se lembram daquela cartilha que tinha na escola primária. Quem se lembra? Caminho suave. Houve uma ali, está bem mais nova que eu, mas se lembra. Caminho suave. Lembra a história? Deus é bom, mulher. Deus é bom, marido. E talvez você não lembre. Mas é uma coisa boa conhecer esse atributo. Deus é bom. Adore a Deus porque Ele é bom. Adore a Deus porque Ele é cheio de benignidade, que é a bondade em ação, não é? E a bondade deve ser vista como alguma coisa que redunda, em última instância, para o nosso bem e para que nós reconheçamos o mérito dele. E é fundamental que reconheçamos que Deus e Deus é bom. E Ele se manifesta de 2 maneiras no texto aqui. Veja que são a expressão da bondade de Deus. Diz assim: e a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia é uma expressão da bondade de Deus, assim como graça, assim como paciência, são atributos da bondade de Deus. Então, a sua misericórdia dura para sempre. Vocês vão ler um salmo aí, reverendo, no final do culto, sobre repetir trocentas vezes: a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia significa que Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Quando Ele manifesta a sua misericórdia, Ele se recusa a nos punir pessoalmente. Ele suspende a sua ira conosco. Ele se recusa a nos punir quando Ele é misericordioso. Por isso que alguém disse assim: na tua ira, lembra-te da misericórdia.
Além disso, o texto diz que a sua misericórdia não tem fim. Elas se renovam cada manhã. Ela dura para sempre. Elas nunca se acabam, as misericórdias. O Deus e Pai de Jesus Cristo é misericordioso infindavelmente, interminavelmente. E o salmista canta essa durabilidade da misericórdia dezenas de vezes no Salmo 136 e num outro que vocês vão ler ainda hoje. O texto continua: damos graças pela continuidade da sua fidelidade. Por que continuidade de fidelidade? E de geração em geração. A palavra hebraica emuná pode ser traduzida como fidelidade ou verdade. E há um sentido em que Deus é fiel à sua palavra, porque Ele é verdadeiro no que fala. De qualquer forma, o que nós faríamos se Deus não fosse fiel às suas palavras? O que seria de nós se Deus não fosse verdadeiro no que fala? A maravilha desse atributo é que Ele nunca falha nas suas promessas. Deus não é fiel a nós, como costumamos cantar antes da mudança do hino. Deus é fiel assim. Na verdade, Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel àquilo que Ele diz. Ele é fiel às suas promessas. Não fica... Quando se fala assim que Deus é fiel a mim, dá a impressão que você merece alguma coisa. Você não vale nada e eu também. Nós não temos crédito pelas coisas que nós fazemos com Deus. Então nós entendemos que Deus é fiel àquilo que Ele diz que vai fazer, às suas promessas. Eu fiz um batismo hoje de manhã de uma criança e eu comentei alguma coisa que eu sempre comento. Minha família está na 6ª geração. Os meus netos, os meus bisnetos serão de 7ª geração de crentes. Deus disse assim: eu abençoarei a ti e a tua descendência. A igreja de Deus é composta na sua grande maioria de crentes e de filhos de crentes. Seja Deus bendito, porque a sua palavra é mantida. A sua palavra é honrada. Não porque nós achamos assim, é porque Deus honra aquilo que Ele diz. E Deus é fiel às suas promessas, Ele tem sido verdadeiro. E a sua fidelidade tem se mostrado de geração em geração. Não sei se vocês sabem, mas a primeira pessoa que pregou o evangelho à minha família na década de 1860 foi um cara cuja escola tem um nome onde vocês vão estudar, chamado José Manuel da Conceição. Ele pregou ao meu bisavô nos anos 860. E ele tem sido fiel, sendo o Deus de meu bisavô, o Deus de meu avô, o Deus de meu pai, o Deus de meus filhos, o Deus de meus netos. De geração em geração, dura a sua fidelidade. Por essas coisas todas, seja Deus bendito. Seja Deus louvado por nós todos. E que a graça de nosso Senhor seja sobre vocês todos. Que o amor de Deus, o Pai, venha sobre vocês todos. E a comunhão bondosa do Espírito venha sobre vocês todos. E adorem com alegria. Celebrem ao Senhor com júbilo. Sirvam ao Senhor com alegria. Saibam que o Senhor é Deus. Entrem por suas portas com ações de graça. Rendam-lhe graças e bendigam-lhe o nome. Amém.